Olá, você que nos acompanha. A gente começa agora mais um episódio do podcast Artigo 144. Esse podcast que a gente faz para te ajudar, então, a eliminar as falhas de segurança na sua propriedade rural. Eu sou Letícia Guimarães. Aqui o Carlos Zumelli, o mago da segurança do agro, um expert aqui conosco, né, Zumelli? Exatamente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais esse tema que é muito importante para a sua proteção, para eliminar falhas. Esteja com a gente. Vamos lá, e a gente vai falar hoje de um tema que quando acontece, é claro, né, todo furto, todo roubo que acontece em propriedades rurais é um prejuízo, mas o tema de hoje, quando esse item específico é levado, rapaz, é uma cacetada, né, Zumelli? É uma cacetada devido ao valor que ele tem, né? O valor monetário tem todo um cenário, a importância dele na operação ou nas operações. Não dá spoiler que a gente não vou dar vai spoiler. entrar nesse Fica assunto tranquila, aí. fica tranquila. Hoje a gente vai falar de maquinário agrícola, então furtos e roubos de maquinário. Zumelli, por que as máquinas acabam sendo, às vezes, muito visadas, principalmente pelas quadrilhas organizadas? Porque a gente sabe que, às vezes, o ladrão mais pé de chinelo, ele não vai saber, de fato, quanto vale aquela máquina, para que ela serve, né, assim... Ele não vai reconhecer muito valor naquilo, né? A gente pensa sempre mais no crime organizado. Por que o maquinário, o pessoal fica ali, ó, de olho? O maquinário, ele tem um valor agregado, né? Uhum. Por quanto custa um trator hoje? Quanto custa... Nós vamos falar mais de tratores, porque eu acredito que o índice, a estatística ainda é maior de roubos e furtos de tratores. Colheitadeiras, existem notícias, mas não é uma coisa mais difícil. Por exemplo, se ele rouba ou furta alguma coisa, se ele rouba ou furta um trator, é porque o mercado vai aceitar esse produto roubado. Ou seja, o mercado que aceita, você é um receptador, você também é um criminoso, viu? Você tá sabendo? Exatamente. Então eu tô te avisando. Exatamente, já começa por aí. Tem um valor agregado. Agora, você acha que a quadrilha organizada rouba um trator, R$400 mil, você acha que ele vai vender por R$400 mil? Não, vai vender por quanto? 100. Então, o barato sai caro, às vezes. Então, é isso. Agora, por que é atrativo também? Ele tem um valor muito grande na operação do agro. Ele tem uma operação. Agora, vamos pegar um exemplo bem simples. Você tem uma fazenda lá de 10 mil hectares. Você compra uma máquina dessa, joga dentro da sua fazenda, quem acha? Sumiu, ele some na sua operação lá dentro, assim, a pessoa de má índole, a pessoa mal intencionada, né? A pessoa do lado do mal, ela vai que quer receptar esse tipo de coisa, que fez o pedido, preciso de uma máquina Encomendou. Você então, também é bandido, viu? Então, aí some lá dentro, desaparece. E é assim, né? Não tem marca preferida, não tem ano preferido, não tem. A gente tem acompanhado alguns roubos e furtos, notícias que chegam, né? E é um universo. É um universo. Máquina velha, máquina nova, máquina grande, máquina pequena. E fica o prejuízo, né, Zumelli, pensando para além do valor daquele maquinário que foi levado especificamente, sendo, né, máquina nova, máquina velha, marca X, marca Y. Você falou da questão da operação. A gente fala das culturas, né? Seja soja, milho, algodão. Tudo tem a época certa para você plantar, para você colher, para você fazer o manejo, né, daquilo. E aí, se essa máquina, né, ela é roubada ou ela é furtada, além do produtor ficar com prejuízo na mão de ter perdido essa máquina, ele não consegue realizar essas atividades no campo. Ou seja, ele pode perder, inclusive, parte do que ele produz, porque ele, de repente, não consegue tirar essa soja no tempo certo ali, né? Vamos pegar um exemplo prático, vai. Você está lá um dia, está tudo preparado, vamos pegar o plantio. Tá. Você está tudo preparado um dia antes, já está tudo carregado, semente, etc, etc. No pente. Tá, no pente. Tá ali, tá, você vai tracionar com o trator. Na noite anterior te roubam esse trator. Como é que fica no outro dia? E aí? Você para a operação. Vai colher na mão? Não vai, né? Não. Vai plantar na mão? Vai tracionar com o quê? Vai pedir o trator emprestado no vizinho?
Então, por isso que a importância da máquina naquele momento na sua operação. Por isso que proteger é importante. Porque se ela desaparece, tem muita gente que chega para nós e fala assim, mas eu tenho seguro. Ok, você tem o seguro, excelente, você precisa ter o seguro, é É interessantíssimo. importante, né? Mas o seguro vai te repor o valor dessa máquina, ele vai te repor uma máquina em quanto tempo? Será que você vai perder a janela de plantio por causa disso? A não ser que você tenha muitas máquinas. Ok, perfeito, mas como é que vai te pesar isso aí na sua propriedade? Então essa é a pegada, essa é a mesma coisa que a colheita. A colheita também ele é utilizado lá na colheita, não na colheitadeira, mas ele traciona lá aonde vai jogar os grãos, etc. E aí, como é que fica? A pecuária também, viu? Você não citou a pecuária, mas a pecuária também ele é importante. Distribuir ração, Sim. entendeu? Então, como é que você vê isso na sua operação? Você não vê, você não consegue observar, você só vai sentir a dor na hora que acontece. Fala, puxa vida, o que aconteceu aqui agora? Só enxerga o prejuízo ali pelo bem material, né? Aí a hora que acontece, você vê toda a cadeia, ou como o Zumerli já ensinou aqui, a A árvore árvore de de falhas. falhas. Ó, se vocês estão aprendendo também com o Zumerli, eu digo pra vocês que eu aprendo todos os dias com esse homem, gente, é um negócio de louco. É a árvore que não dá flor, não dá fruto, mas dá prejuízo E se você não cuidar. aproveitando que a gente tá falando de aprendizado, depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, mas ó, janeirão tá aí batendo na porta, vai ter nova turma do curso sobre segurança no agronegócio com o Carlos Zumelli, mentoria, contato direto aqui. Então, assim, depois a gente fala um pouquinho mais, mas ó, só aproveitando a deixa. Zumelli, quais são as falhas mais comuns que deixam o maquinário vulnerável? Por exemplo, assim, eu sou produtora rural, tá na época do plantio. Eu vou aqui, ó, blogueira. Gente, olha só, tô aqui, tô fazendo plantio. Expor dessa maneira é uma falha? E me conta mais um pouco. Tem uma série de falhas. Tem uma série de falhas. Vamos supor que seu maquinário está dentro da sede. Você guarda ele dentro de um galpão. Esse galpão seu, ele é trancado, ele tem alarme, ele tem... Então, essa Câmera, né? câmera está funcionando. Então, ok? Essa máquina está, por exemplo, está com a chave no contato, que daí fica mais fácil. Você entendeu? Ok. Você vai entrar no plantio, na pulverização, você vai usar a máquina fora da sede. Normalmente, uma das coisas que nós enfrentamos é a conectividade. Conectividade no campo, digamos assim. Não dá para colocar alarme, não dá para colocar nada. Então, você precisa ver que tipo de falha, quando você leva para a área remota da sua propriedade, que tipo de proteção você precisa ver, que tipo de falha. Fala assim, puxa vida, a minha máquina está completamente desprotegida. Então, preciso colocar gente, preciso colocar isso, preciso ver. Tem gente que está na operação. Nós tivemos um caso, repito sempre esse caso. As máquinas estavam operando sábado de madrugada. Eles chegaram fora, não estavam operando no talhão, lá no talhão mesmo. Os ladrões chegaram lá, sabiam que a máquina estava lá, renderam os operadores. Olha que interessante esse approach, né? Então, como é que... É uma falha. Não tem ninguém olhando, não tem ninguém do lado de fora da máquina olhando, ela está operando, opa, chegou um carro aqui, peraí, o que é isso? Fazer um alarme, dar um alarme. Então, são falhas que a gente só vai perceber, como nós dissemos, depois. Então, você tem que tomar atenção nesse sentido, tá ok? Tentar observar a exposição das máquinas fora da sede. Certo. Tá ok? Então, tem gente já acordando para isso, tem gente que já contrata a empresa de vigilância, coloca lá uma patrulha, coloca lá um não sei o quê. Você pode colocar, por exemplo, temporariamente, você pode colocar drone, é um custo um pouco maior, mas você tem que colocar na balança quanto custa a sua máquina, quanto custa a sua operação se ela for atingida, e você faz esse cálculo e decide o que você quer. Agora, tome muito cuidado para não falhar com relação à falta da máquina, porque na hora que ela falta... E vamos dói. lembrar sempre, como a gente pontua aqui,
né? Se você for contratar algum segurança para ficar ali tomando conta dessa máquina enquanto ela está no talhão de madrugada, não está operando, né? Já que não dá para levar para o talhão, volta para a sede. No dia seguinte, volta para o talhão, volta para a sede. Não, não é assim que a banda toca. Então, se você for colocar um segurança lá, por favor, pelo amor de Deus, contrate de uma empresa certificada, uma empresa que seja de qualidade, né? Que tenha responsabilidade, que tenha indicação, né? E que na hora que o bicho pegar, se Deus o livre guarde de acontecer qualquer coisa, que essa empresa ela tenha ali uma capacidade de segurar esse rojão, né, Zumelli? Porque Exatamente. não aposte em aventureiro, não aposte em nada assim sem contrato, né, Zumelli? Isso é muito Exatamente. E você importante. falou uma coisa importante também, que nós também já vimos isso, né? Que é aquela coisa de fazer selfie. Olha, eu tô aqui na fazenda A XYZ. blogueira, olha eu fazendeira, gente! Mostra as máquinas, mostra tudo. Nós estamos aqui no talhão, estamos aqui plantando, estamos colhendo, estamos fazendo isso. A área de informações é outro ponto também que você tem que tomar cuidado para não falhar. É, porque pode vazar informação tanto de quem está trabalhando, Exatamente. quem está ali com você, E às vezes você né? põe a informação. Essa é uma falha sua, né? Uma falha assim. Precisa abrir os olhos para tomar cuidado para não colocar coisas que vai chamar a atenção, que chamem a atenção das pessoas que querem agir na sua propriedade de forma ilegal. É, porque às vezes a gente fala bastante aqui, em outros episódios a gente também já falou, de informações que vazam de dentro da propriedade, mas por conta de algum funcionário que comentou com alguém, às vezes nem é na maldade, mas às vezes também Ah, sim. pode acontecer de ter ali algum combinado. Mas essa informação nesse caso, né, de fazer esse tipo de postagem em redes sociais, a gente sabe que a internet, né, te dá um alcance gigantesco e pode trazer coisas boas e coisas ruins. Então, você também está jogando essa informação e sabe-se lá na mão de quem vai cair essa informação, né, Zumelli? Exatamente. Então você tem que prever mais ou menos o que está acontecendo, o que pode acontecer e tentar eliminar o tipo de falha que você observou ali naquele momento. Mas eu tenho já existem, nós estamos sabendo que os produtores, as produtoras já estão se movimentando nesse sentido, já não deixam mais o trator, não deixam mais o maquinário. Lá eles têm contratado empresas de vigilância. Esse é o caminho, tá? Quando você não tem conectividade. Tente proteger um pouco mais a sua máquina, tente fazer alguma coisa que vai impedir que o ladrão haja naquele momento crucial da sua operação. Zumelli, pensando no modus operandi, né, da coisa toda. Tudo bem, a chave pode estar no contato, ali tá ali fácil para o ladrão sair. Uma pergunta que me veio agora, assim, que pode até ser uma pergunta besta. É possível, tipo, fazer ligação direta em trator, ter alguma chave micha? E como é que se leva um maquinário, que é uma coisa grande, como que some com um negócio desse, assim? Então, é o modus operandi. Então, vamos falar. A chave do trator de todas as marcas, ela é universal. Ela abre porta, ela dá no contato. Tá. É universal. Você pega uma chave qualquer, você vai lá e abre. Então, esse já é um ponto. Esse já é um ponto perigoso, já é um ponto, tá ok? Como é que a quadrilha leva? A quadrilha sai rodando com o trator pela estrada? Então, Não. fica essa pergunta, porque não é nada discreto. Não, Sair- não faz isso. Eles entram lá, quando é roubo, eles encostam 2, 3 caminhões e carregam as máquinas nos caminhões, porque ele tem a chave ali, já fica fácil. Você sim. entendeu? Daí ele carrega a máquina no caminhão. Nós tivemos um caso E até no que roda interior de mais São rápido, Paulo. né, o Nós tivemos caminhão. um caso no interior de São Paulo que eles renderam a família, ficaram 8 horas com a família rendida de um sábado para um domingo. Entraram acho que 19 horas, saíram 2, 3, 4, 5 horas da manhã. Aí o que acontece? Na primeira hora eles já carregam as máquinas. Como você está rendido dentro da sua propriedade, a máquina já está rodando na estrada, então não tem uma informação, não tem uma queixa, não tem um registro de que aquela máquina foi roubada ou furtada da sua propriedade, porque você está ali. Agora imagina, 4, 5 horas rodando num caminhão, até onde você pode ir com essa máquina? Porque se você faz a queixa, se você faz o boletim de ocorrência, tem ali os detalhes todos da máquina, chassi, tem tudo. E aí, se a polícia parar
identificar que aquilo ali já foi dado uma queixa de furto ou roubo, já vai acabar por ali. Mas Você lembra do sinal agro, que nós conversamos com o pessoal da Polícia Rodoviária Federal? Então tem o sinal agro, tem outras tantas, existem outras ferramentas que nós vamos falar ainda, tá ok? Então, se você não consegue se comunicar, que é a intenção que o ladrão tem, ele consegue levar essa máquina o mais distante possível. Então é assim que funciona o modus operandi. Eu ainda desconheço, porque tem aquela coisa de scrapear a máquina. Peraí, parênteses. Scrapear. O que diabos é scrapear uma máquina? Scrapear vem do inglês do scrap, né? Então, scrapear olha picar aí, a ó. máquina, picar, desmontar a máquina. Ah, entendi. Tá. Tá, você não quer a máquina para você. Você não quer a máquina para você, você não vai vender a máquina, você vai vender as peças. É um desmanchão. É um desmanchão. Tá. É um desmanchão. Eu ainda não vi esse tipo de coisa, eu não vi, mas seria também um caminho. Vimos tanto isso com carro, né? Uhum. Os carros, Fusca, Brasília. Você encomenda a peça ali, né? E o cara vai lá, rouba o veículo. Então, o trator ainda... Mas pode ser também um modus operandi um pouco mais trabalhoso, né? Um pouco mais trabalhoso. Tem que ser ladrão que quer trabalhar, não é ladrão preguiçoso, não, né? Exato. Mas por falar né, nessa questão do crime, né? A gente fala aqui do bandido que rouba ou que furta, mas vamos falar também do outro lado, daquele que recebe, seja a peça depois da máquina ter sido scrapeada, né? Agora aprendi essa nova palavra, ou que recebe ali a máquina inteira. Por que é tão difícil recuperar essa máquina, Zumelli? É aquilo que eu falei. Então não esqueça. Toda vez que você for comprar uma máquina, e se você quiser adquirir uma máquina usada, saiba a origem dessa máquina, a procedência dessa máquina. Porque você também pode comprar uma máquina de boa fé. Assim como você compra um carro usado, Exatamente. normal, né? Então aí você vai ter que checar isso aí. Por quê? Porque você pode ser enquadrado no artigo 180 do Código Penal, que é a receptação. Ou seja, você vai pagar o ladrão, de repente a polícia descobre, vai lá e pega a máquina de você. Você perdeu. Você perdeu. E ainda é fichado, ó, que bacana. Preso, acredito que nesse país hoje ainda não é muito difícil. Mas tem que assinar o artigo, né? Tem que assinar o artigo. Fica ali um assinadinho. Fica ali uma coisa, uma manchinha ali na sua... se quer ter mancha na sua ficha, tudo bem, mas... Cada um com a tua ficha, né? Cada um com a tua ficha, mas assim, então precisa se tomar muito cuidado com essa coisa de receptação. A máquina desaparece, sai como encomenda. Todo mundo é anjo, é santo? Não, não é. Então, é aquilo que eu falei. Como é que acontece? A máquina desaparece. Tem aquele divisa do Brasil com o Paraguai. Tem isso aí também. Nós estávamos conversando com uma pessoa lá de uma cidade ali na divisa. Ela falou assim, olha, atravessou a divisa aqui, ele perdeu todo o sinal. Se tem sinal de GPS, perdeu tudo, porque é outro país. Então tem isso também, e é muito rápido, né? Então levou, pôs num caminhão, atravessou a fronteira, entrou no Paraguai. Tchau e benção. Tchau e benção. Espero o seguro pagar você e aí seja lá o que Deus quiser. Mas então, você está vendo? Tem uma série de coisas que pode acontecer com você. E aí, pergunta de $1 milhão. Posso recorrer aos universitários? Talvez. Mas acho que você não precisa, porque você é o expert em segurança no agro. Nesse caso, né, que a gente está falando de maquinário, o que é que o produtor rural pode fazer para eliminar essas falhas, né? Além de não ficar bancando blogueirinho, né, mostrando, exibindo isso de uma maneira, né, e lançando essas informações, né, pela internet, ou colocando ali um segurança de uma empresa idônea, lembrando, né? Mas quais são outras maneiras que o produtor pode proteger o maquinário dele, pode eliminar esse tipo de falha? Olha, existem tecnologias para isso também. Nós já conversamos, inclusive, com alguns agricultores durante o curso, a última turma. Eu não estou fazendo propaganda, mas se vocês quiserem procurar na internet, existe uma empresa que chama 3S. A 3S, ela trabalha justamente com um sistema que não é GPS. Quem tiver interessado, procure 3S e entre em contato com eles
Eles, inclusive, estão entrando no agro agora. Simplesmente, se a sua máquina sai de uma cerca virtual que você mesmo traça, Que dá um estabelece um alarme, um perímetro ali. perímetro dá um alarme, se esse alarme surgir, trava o motor. Então, tem uma série de coisas, então, Uhum. tecnologia que pode te ajudar a proteger. Como chama essa tecnologia, se não é de GPS? Tem algum nome Ai, específico? eu não sei, tem que conversar com o pessoal realmente lá Dá um Google aí, galera. Aí, ó. 3S, Tic, tic, tic. 3S Tecnologia, vai lá, procura. Você também pode conversar com o fabricante da sua máquina. Uhum. Converse com o dealer, converse com a concessionária. Que tipo de tecnologia eles podem ter lá que pode te ajudar na área de segurança? Porque hoje uma máquina ela é composta de muita tecnologia com relação a rastreamento, produtividade, uma série de coisas. Então, procure com o fabricante da sua máquina o que ele pode te ajudar nesse sentido, sabe? Uhum. Então, e assim, a criatividade também é muito importante. A criatividade também é muito importante nesse ramo. Tipo assim, coloca uma chave diferente na porta, tá ok? Uhum. Coloca uma chave diferente no contato, impedindo. Na realidade, como é que funciona? Não vai acontecer? Não, Dificultar, né? você vai colocando dificuldades para que o ladrão, ele fala, puxa vida, aqui não dá, aqui já complicou Ele para não mim. vai ficar ali perdendo tempo tentando, se ele pode ser Exatamente. pego ali, Então né? você tem que ver no mercado. Agora, eu não quero, eu fico só no seguro. Ok, a decisão é sua. Mas aí a gente entra naquilo que o Zumelli falou, Você corre o risco. Você corre né? o risco. E Você fica depois, ali quando. com um buraco durante o momento da operação que você precisa daquela máquina, até que o seguro faça o ressarcimento, enfim, que você consiga comprar outra máquina. E aí, se vira nos 30, né, meu compadre? Fica complicado daí. Fica complicado, fica complicado. E, Zumelli, me fala um pouquinho do aplicativo ID Agro. I de índio, D de dado. ID Agro. Ou ID Agro, mais chique. Tá. Isso aí foi uma lei que o governo promulgou, acho que já há algum tempo, e ela foi regulamentada, foi regularizada agora, no final de setembro, se eu não me engano, pelo MAPA, através da CNA. Inclusive, aqui no Notícias Agrícolas, você pode procurar lá, nós fizemos uma entrevista com um técnico da CNA, explicando exatamente o que é isso aí. Então, a preocupação que vocês têm, que vocês tinham ou têm, é com relação a se eu fizer esse registro, vão me cobrar IPVA, vão me cobrar Renavan. Ele jurou de pé junto que não tem nada disso, é só um controle. Ao meu ponto de vista, meu ponto de vista é assim, vai impedir de roubar e furtar? Vai diminuir. Por quê? Se aquela quadrilha pegou a sua máquina para colocar no mercado dos usados, então essa dificuldade, porque como é que funciona? Você entra no site, depois me parece que você tem que levar a sua máquina lá ou no concessionário, ou o concessionário vai lá e coloca um QR Code na sua máquina, um local lá, e essa máquina fica monitorada, fica registradinha. E você tem N maneiras de você correr atrás para informar, falar, a minha máquina foi roubada, furtada. E fica muito mais fácil de ser identificada. Tá ok? Então, duas perguntas que eu fiz para a pessoa. Falei assim, eu tenho minha máquina, eu quero vender minha máquina. Qual o procedimento? A minha máquina usada, eu vou vender a minha máquina. Legalmente, Legalmente, por favor, não, com né? ID, com esse ID, tudo certinho, ID agro, tudo certinho. Qual o processo? Porque depois tem que dar baixa do meu. É que nem Sim. carro. Você Então, transfere, né? é tipo de uma transferência de coisa, mas é no sistema. Agora, quem compra é o mais importante. Eu vou para o mercado dos usados, eu quero comprar uma máquina usada. Tenha certeza de que essa máquina está registrada, vai ser uma obrigatoriedade, porque o objetivo maior são aquelas máquinas que circulam pelas estradas, né? Parece que eles não vão mais expedir aqueles alvarás de circulação em estrada, mas com esse QR Code, se a polícia te parar,
E ele foi bem claro, se você não tiver e tiver na estrada, aí sim vai ser multado, porque está irregular. Tá ok? Então, essa é uma situação. Vai impedir, o sistema vai impedir de levar a máquina? Não, que é aquilo que nós falamos. A sua máquina está lá, direitinho, registradinha, bonitinha, certinha, mas alguém vai lá, rouba a sua máquina ou furta a sua máquina e leva para dentro de uma fazenda de não sei quantos mil alqueires aí. Tchau e benção. Tchau e benção. Aí não tem jeito. Então, impedir não vai ter como, mas dificulta, aquela coisa da dificuldade que nós temos. Vamos colocar mais dificuldade. Pegou para jogar no mercado de usados, quem vai comprar? Cheque direitinho para ver se essa máquina... Nós perguntamos também para essa pessoa, seria uma facilidade, porque tem o Cinesp Cidadão. O Cinesp Cidadão hoje, para quem não conhece, é um aplicativo do governo que você instala no seu celular, você instala no seu iPad. Eu tenho no meu iPad. E é assim, como é que funciona? Funciona hoje com relação ao automóvel. Você coloca a placa lá, ele te dá na hora a marca do carro, só não dá o nome, né? Claro que é LGPD aí, com essa coisa da Lei de Proteção de Dados. Só o sistema não vai te dar o nome da pessoa, nem o endereço do proprietário, mas ele te dá. Você coloca a placa, ele te dá que carro que é, que cor que é, e se tem registro de roubo ou furto. A situação que ele se encontra. Exatamente. Né? Então, eu perguntei isso para a pessoa que nós entrevistamos, ele falou que já está no processo de fazer estas interligações com o Cinesp Cidadão, com o Sinal Agro, com as polícias locais, porque na hora que você coloca, fica fácil, principalmente, como eu disse, no mercado dos usados. Tá vendo, gente? Olha o boi que o Zumelli tá dando para vocês aí. Um monte de dica de vários sistemas, de várias tecnologias e aplicativos e iniciativas, sejam elas de empresas privadas ou governamentais, governo estadual, governo federal, enfim. O Zumelli dando esse monte de dica para vocês. E aí eu puxo novamente, janeirão batendo na porta aí. E aí, como é que faz para fazer a inscrição para o seu curso, Zumelli? O curso, nós vamos lançar a 3ª turma, né? Lembrando que o curso não é um curso, é um curso online, as aulas são online, você vai assistir às aulas. Ou seja, tá lá no Nortão, tá lá no celular, no iPad, no computador. Bora aprender. Bora aprender. São pequenos blocos de 10 minutos, ok? Então, esse é o curso, é um curso de 3 horas que você pode fazer, ele fica disponível para você um tempão para você acessar. Mas a cereja do bolo... A cereja do bolo é a seguinte, nós vamos, já fizemos isso nas outras turmas, nós estamos trazendo mais gente ainda, durante 4 semanas você é convidado, participa se quiser, de uma live, que nós chamamos de mentoria. Primeiro que assim, quando você compra o curso, se você tiver dificuldade de acessar ao site, de acessar as aulas, nós estamos aqui disponíveis te dando mentoria nesse sentido. Depois, você vai participar dessas outras mentorias que a gente sempre traz uma pessoa da área de segurança para falar com vocês. Tira dúvidas, que nem da última vez nós tivemos essa pessoa dessa empresa que eu citei aqui, a 3S, muito esclarecedor. Para alguns servem, para outros não servem, sabe? Então, o que nós tentamos trazer? Soluções. Olha, existem essas soluções no mercado. Você vai pegar, abraçar, queira ou não. Ou às vezes você recebe aquela informação de imediato, ela não te serve, mas você pode ter uma outra ideia, né, Zumelli? Pode te surgir um outro insight ali de pensar em, olha, minha propriedade está faltando isso, está faltando aquilo, né? E sem contar que você tem um contato direto comigo, né? Eu não fico... Você pode mandar um zap para mim e falar, olha, Zumelli, me acontecendo isso aqui na minha propriedade. E no final também são 2 cerejas. Tem churrasco de formatura, Zumelli? Então, pode ser, mas é um churrasco virtual, né? Guaraná virtual. Cada um com seu espetinho na sua casa. Aí sim, você pode até, terminou o curso na sua propriedade, convida lá a família no final de semana. Tem pelo menos um motivo para convidar a família e fazer o churrasco, né? Que é o término do curso. Churrasco não precisa ter motivo para nada, não. Bora fazer churrasco. Então, é assim, no final você recebe o que nós chamamos de checklist de falhas.
que é um tipo de um passo a passo do que você tem que fazer para você ver se sua propriedade, onde estão as falhas. E aí, o mais interessante disso tudo, você já vai começar a aplicar os seus conhecimentos, porque lá no fundo, as recomendações, eu não vou dar recomendação. Você vai colocar, falar, eu preciso fazer isso, eu descobri essa falha, você vai corrigir. Você vai estar capacitado ou capacitada para ter essa observação. Esse é o Te conhecimento. abrir os olhos, né? Exatamente. Então, o curso está aí, está vindo, é a terceira turma. Contamos com vocês, nós vamos estar lançando aqui através de Notícias Agrícolas, com todo um aparato, nós vamos fazer alguns eventos antes para que vocês tenham noção do que é o curso. Então, é bem interessante. E assim, né? A volta às aulas, né? Então, O ano letivo o ano começando. letivo. O ano letivo está começando, a gente começa também. Então, junte-se a nós. Se ligou? Anotou? Janeiro. Você não marca a toca, hein? A gente tá aqui falando aqui, ó, parece um disco arranhado. Todo episódio do podcast eu tô falando pra vocês. Então é isso. Janeiro, já deixa anotadinho aí pra ficar de olho quando abrir a terceira turma do curso do Zumerli. E a gente termina por aqui, então, mais um episódio desse podcast Artigo 144. O podcast que te ajuda, então, a eliminar as falhas de segurança na sua propriedade rural. Eu sou Letícia Guimarães, sempre muito bem acompanhada de Carlos Zumerli. Até a próxima. Até a próxima.